Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livro. Hoje temos mais um lançamento de livro, nosso autor já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem o livro que será lançado, que é Mulheres em Situação de Rua e os Limites da Cidadania Burguesa, do Rafael Lopes, que já está aqui. Primeiramente, Rafael, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida, muito prazer, muito obrigado. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também por aqui. Vamos iniciar então o nosso bate-papo. Eu vou pedir primeiro para que tu se apresente, fale um pouco quem é o Rafael, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos acompanhando possa te conhecer melhor. Perfeito. Sou Rafael Lopes, formado em Filosofia, Serviço Social, Teologia e Ciência Política, com mestrado em Ciências Sociais e agora ingressando num doutorado na área da assistência social, né? Minha linha é de pesquisa, de paixão, e venho de uma experiência muito interessante há alguns anos já com a população em situação de rua, mais em específico aí na experiência das mulheres, né? E aquilo que a realidade nos fala, aquilo que a pesquisa ilumina, aliado ao que a realidade fala, eu tentei sintetizar nessa obra, que é uma dissertação de mestrado, uma pesquisa rigorosa, uma pesquisa de campo, onde a gente trouxe aí um espaço para fala, para o discurso, esse discurso que tem constituído o indivíduo em condições extremamente precárias, que é a situação de rua, né? Então, venho dessa esteira acadêmica e também empírica, em trabalhos voluntários, fui presidente de uma ONG por muitos anos, com a população em situação de rua, tanto masculina como feminina. Então, há algum tempo a gente já vem se envolvendo e conhecendo cada vez mais dessa demanda tão preciosa que é a população em situação de rua. Que bacana. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor e antes da gente falar de fato do livro, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Legal. A gente procura, pesquisa muito, conversa com amigos, o próprio meio acadêmico ele é bastante sugestivo, né, se dá acerca de possibilidades de publicação, a própria universidade em que eu participo, mas eu vi uma publicação da Diálogo Freiriano e fui à página para ver o teor dos livros, os títulos, as linhas de pesquisa, e me chamou muita atenção, primeiro pela identificação programática, né, das ideias, e segundo, pela construção ali da página, que me pareceu trazer um material de muita qualidade, um material acadêmico, livros diversos, mas todos tendo em comum ali um apontamento de um ensino profundo, né? Então, não é literatura para você passar o tempo, é literatura para aprender, para confrontar as ideias, para reatualizar as compreensões, e me chamou muita atenção, gostei muito do teor dos livros publicados, né? Fui lendo ali o máximo, acho que eu verifiquei tudo que tem na página, e me interessei, então, em fazer aí um primeiro contato, fui muito bem recebido, né? Fui muito bem recebido, muito bem orientado, pude colocar a minha ideia e tê-la ampliada pelos profissionais que me acompanharam aí no processo. Então, assim, a editora me passou uma segurança muito grande, porque, assim, para as editoras é mais um livro, é mais um trabalho, mas às vezes para nós é o trabalho da nossa vida, né? São anos de dedicação, de estudo, de pesquisa, literalmente de mão na massa. Então, a gente não pode, assim, entregar uma pérola em qualquer lugar. E eu vi essa segurança na Diálogo Freiriano.
Que legal, que bom saber que a tua experiência foi muito boa e que tu se sentiu seguro, então, com o nosso time. Eu vou aproveitar para colocar novamente aqui na tela a capa do livro do Rafael, que é Mulheres em Situação de Rua e os Limites da Cidadania Burguesa. E aproveito para falar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você está, você pode encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Rafael, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Agora vamos de fato falar sobre esta obra e eu gostaria que tu contasse para a gente, Rafael, um pouco do teu processo de pesquisa, então, até chegar a esse livro e desse um spoiler, um gostinho, então, do que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Ah, legal, legal. Bom, Cida, por ser minha área de pesquisa, de interesse, obviamente eu procurei, antes de tudo, nas livrarias, editoras que trabalham com conteúdo na área das ciências sociais, do serviço social em específico, que é a minha área, e pouco achei material produzido nesse segmento, e do que achei, sem falsa modéstia, fiz um comparativo e percebi a qualidade da pesquisa, como ela pode agregar muito aí em outros trabalhos, mas trazendo aí uma discussão que ela está muito em voga e ela é tão importante, né? No livro, eu passo por uma análise histórica, discutindo, antes de tudo, o conceito de cidadania dentro do desenvolvimento da democracia, né, que desde o seu surgimento é algo tenso, crítico, no próprio berço grego, aqueles que nos legaram a democracia ela já nasce tensionada, né, ela já nasce restrita, ela já nasce excluindo. Então, você perpassa a Idade Antiga, chega na Idade Média, essa ideia de democracia, né, da voz do povo, das demandas populares, isso aí se discutia dentro de mosteiros em relação a desenvolvimento político, a direitos, tudo ainda era muito visto pelo campo religioso, né, pela perspectiva teocêntrica, e não se via o ser humano como um indivíduo passível de direitos, simplesmente pelo fato de ser humano. Né? E aí adentramos a modernidade, o surgimento dos Estados modernos, o Estado democrático de direito, é onde vai se pensar esse conceito de dignidade da pessoa humana e herdado, né, dos filósofos da Idade Média, vai se pensar esse indivíduo na sua totalidade, como resultado de um sistema, como fruto de relações sociais complexas, políticas, econômicas. Então, o livro ele faz esse trajeto histórico para chegar, e aí eu uso uma metáfora muito instigante aí, de uma autora indiana que traz o conceito de pária, né? O pessoal ficou muito falando aí dessa questão por conta da novela, né, da Globo, que trouxe a ideia do pária, do Dalit, esse símbolo aí de invisível na sociedade por conta da pobreza, da miséria. E a gente faz esse comparativo no livro de pensar quem é o pária brasileiro, né? Quais são as atenuantes que atravessam essas demandas, principalmente na pessoa da mulher, que tem a questão do gênero, que tem a questão, muitas vezes, da raça, que tem a questão econômica, que tem a questão da divisão sexual do trabalho. Enfim, é extremamente complexo a situação da mulher em situação de rua. Então, pensar esse livro não é somente pesquisar sobre essa demanda em específico, mas é pensar sobre a realidade que nós temos fechado os olhos. O livro também é uma denúncia, né, não só da realidade daqueles que estão sofrendo esse nível de descaso, mas também é um chamamento a todo indivíduo a lembrar da sua humanidade, da nossa responsabilidade como Estado, como sociedade civil, como instituições, como famílias, né? E a população em situação de rua fica aí essa questão para se pensar. Ela é um fenômeno natural da escolha das pessoas ou ela é resultado de um processo histórico? Ela foi para a rua porque quis ou ela é relegada cada vez mais às ruas? Então, o livro vai fazer essa discussão, né, respeitando aí os desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos que a história
não nos deixa mentir. Vai mais ou menos por aí a ideia. Fica então o convite à leitura, então, do Mulheres em Situação de Rua e os Limites da Cidadania Burguesa, do Rafael Lopes. Aproveitando que a gente já ainda está com a capa do livro aqui em destaque, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência, como é que foi, na verdade, para criação do livro, perdão, criação da capa e a diagramação do miolo, como foi a tua experiência junto com a editora? Olha, Cida, o pessoal é muito experiente, né, na diálogo freiriano, assim, existe uma capacidade de antecipar ideias, ampliar, então facilitou muito para mim o processo, né, porque ao mesmo tempo que a gente não é tão criativo nas ideias, a gente tem consciência do embrião daquilo que a gente quer, então pensamos juntos a capa, no sentido de trazer uma parábola visual acerca dessas pessoas, né? Você pode ver ali, tem o famoso banco da praça, mas tem objetos ali que representam um símbolo, muitas vezes, de tudo que a pessoa tem, de tudo que a pessoa é, né? Eu sempre falo que o último patrimônio da população em situação de rua é o próprio corpo, e esse corpo que muitas vezes, coercitivamente, ele é relegado, e temos tantas situações, e o livro está recheado de exemplos práticos, de histórias extremamente comoventes, de defraudação de direitos humanos, como foi o caso de uma mulher em situação de rua no estado de São Paulo, que foi esterilizada coercitivamente, né? O Estado disse que ela não podia mais ter filho porque ela queria Bolsa Família, uma fala aí que a gente vê recorrente num discurso muito meritocrático, e o Estado foi lá e esterilizou essa mulher coercitivamente, colocada dentro de uma ambulância, levada a uma unidade pública e lhe foi tirado o direito de ter filhos, de dar seguimento à sua linhagem familiar, por uma questão econômica, social, né? Então, nós temos aí uma população do lado de fora que aparece, que incomoda, e temos uma população dentro dos muros que não demonstra tanto os seus problemas, não sofre o que essa população passa. Então, a gente tentou aí traduzir nessa capa, né, um pouco desse indivíduo que não é visto como um ser humano, mas é visto aí como um problema social que não tem mais como ser ignorado, né? E para a gente parar de ignorar, a gente precisa conhecer. E para intervir nessa realidade, precisa se envolver com essa população. E eu acho que a editora foi muito feliz na produção da capa, fiquei muito satisfeito, eu acho que comunicou, sim, essa ideia de que nós estamos dispostos, com um olhar crítico, teórico e, acima de tudo, propositivo, né, olhar para essa população tão preciosa. Que bacana saber que as tuas expectativas, vamos assim dizer, foram atendidas em toda essa parte da criação. E é importante também reforçar para o pessoal que é um tema profundo e é um tema que bate na nossa porta todos os dias. Por mais que se more em uma cidade pequena, vamos assim dizer, e que muitas vezes essas situações não estejam tão claras ou tão às claras assim para a gente, é uma coisa que acontece todos os dias, seja nos grandes centros, seja nas cidades menores ou cidades do interior. Então fica novamente o convite à leitura, então, ao livro do Rafael. E lembro a você que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra dele, então, que é Mulheres em Situação de Rua e os Limites da Cidadania Burguesa. Agora a gente se dirige para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que às vezes têm o seu livro autoral, têm o seu TCC, o mestrado, o doutorado guardadinhos e têm até o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não fizeram. Qual o recado que tu deixa para essas pessoas? Ah, que legal, que joia. Bom, Cida, a gente nunca consegue mensurar o impacto daquilo que nós produzimos se a gente manter isso fechado, né? A própria Bíblia, que é um livro que me inspira muito, na verdade é o principal de todos eles, ela diz que não se esconde uma candeia debaixo de uma cama, como não se esconde uma cidade atrás de um monte,
né? Essa metáfora bíblica fala de que aquilo que é precioso, que existe para dar sentido à existência, para dar melhoria de vida aos homens, isso não pode ser calado, isso não pode ser retido, né? A verdade precisa ser dita. Então, eu quero incentivar você, trabalhos acadêmicos, experiências de vida, tudo aquilo que foi gerado dentro de nós faz sentido para alguém além de nós. Então, essa mensagem que eu quero deixar, né, incentivar aí o pessoal, sendo inclusive grato à editora, né? A gente paga a prestação de um serviço, a gente exige um serviço, mas a Diálogo Freiriano ela foi além de uma mera prestação de um serviço pago. Houve muita empatia, dedicação e foi uma experiência muito agradável e feliz para mim. Espero que seja o primeiro de muitos, inclusive. Incentivo a todos. Fica então o recado do Rafael para você. De repente tem alguém aí nesse mundão afora, que hoje com a internet a gente tem acesso a tudo do mundo inteiro. Então, de repente, alguém nesse mundão afora precisa do teu conhecimento compartilhado. Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer então esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida, foi um prazer e um grande abraço a você. Obrigado aí pelo espaço para poder divulgar meu trabalho. E para você que nos assistiu até aqui, também deixo o meu muito obrigado. Reforço a você que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, e deixo o convite para você para nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e aqui também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e temas. E, de repente, um desses temas é o tema do teu interesse, que vai fortalecer a tua pesquisa ou que vai contribuir para a tua vida. Então, não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.